Boa noite, meus irmãos. Que Jesus continue conosco nesse momento que a gente retorna ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É importante a gente pensar que a obra sempre vai nos fazer convites, né? A cada minuto, a cada instante que a gente retoma a obra, ora aqui na casa espírita ou nas nossas casas, e a gente abre, às vezes, ao acaso ou seguindo uma ordem, a gente encontra algumas temáticas que são sempre um convite. Um convite para que a gente possa, nas nossas individualidades, principalmente repensar as nossas práticas. O que nós, frente a tudo aquilo que a gente conhece, frente a tudo aquilo que a gente já estudou, que a gente já viu, o que nós estamos melhorando? O convite que o Evangelho nos faz, o Evangelho segundo o Espiritismo, retomando aquilo que era a grande mensagem, que são os ensinos de Jesus, são para nós realmente oportunidades recorrentes de a gente repensar. Às vezes a gente acha uma temática que não é aquilo que a gente estava pensando no momento, mas que quando cai à nossa frente a gente começa a refletir, e muito mais do que simplesmente ver aquilo que um espírito disse, do que Kardec coloca na obra, a gente começa a pensar, o que eu estou fazendo de diferente na minha vida? Já que somos esses espíritos imortais, já que estamos numa continuidade de existências que não são apenas as que a gente vive e tem memória, como a nossa de hoje, a gente pega então o Evangelho e encontra esse tema lá no capítulo 12, né? Amai os vossos inimigos, e a gente reconhece essa chance que a gente tem de pensar em duas coisas segundo esta mensagem. Claro que nós estamos retomando a fala do Cristo, né? Mas que Kardec, quando coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos pede para a gente repensar duas ações. A primeira que é essa ação de amar, porque se ele diz, né, no convite que ele faz, retornando o texto de Jesus, amai os vossos inimigos, ele está dizendo para nós uma necessidade que não é nova para nós. Necessitamos amar os nossos próximos. Necessitamos amar aqueles companheiros de jornada. E na mesma medida, na mesma mensagem, no mesmo retomado de Jesus, amar os nossos chamados por nós inimigos. Porque de fato não há inimigos. O que há são espíritos como nós. Para a gente poder pensar então nesta noite, né, sobre como amar e qual é o nosso papel frente a esse que a gente acha que é inimigo, a princípio eu retomo lá a fala que está lá no Evangelho de Lucas, né, de Jesus mesmo. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Nessa primeira fala a gente já vê Jesus uma chamada de atenção muito grande, né? De que vai adiantar a gente amar apenas quem nos ama? É claro que é importante, o nosso papel é realmente amar quem nos ama, mas Jesus nos convida a ir um pouquinho mais à frente, quando ele questiona, adianta para nós a gente amar só quem já nos ama? Será que nós estamos aqui para continuar numa existência que vai, ao final desta existência material, a gente vai realmente... Eu que estou pisando, irmãozinho. Será que vai adiantar nós chegarmos no final desta atual existência do mesmo jeitinho que a gente estava quando nós começamos? Será que vai adiantar para a nossa evolução espiritual que a gente goste só de quem gosta da gente? Que a gente demonstre só aquilo que a gente já sabia antes? O convite, no momento que Kardec nos oferece essa lição, é para a gente pensar que não adianta mais. Eu ser aquele que eu já fui antes. Nós estamos hoje numa encarnação que nos oferece uma reflexão muito maior sobre os ensinos de Jesus. Porque nós somos pessoas diferentes de quando estávamos com Ele em outros momentos. Nós somos diferentes, sim. Não é à toa que no momento atual da nossa evolução, o Espiritismo nos é oferecido, talvez, pela primeira vez, já que o Espiritismo codificado por Kardec vive aí há 150 anos entre nós. Então, talvez é a primeira oportunidade nossa de realmente termos toda a doutrina dos Espíritos explicando os ensinos de Jesus. Portanto, a oportunidade de hoje é para a gente repensar. E aí? O que eu estou trabalhando? Então, não adianta mais amar quem nos ama, aceitar quem nos aceita, compreender só quem nos compreende. E aí eu vou ler o resto do texto do Evangelho Lucas. Pois os pecadores também não amam os que os amam, e se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis?
porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, façam bem, e emprestai sem nada esperar, e tereis muita avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Meus irmãos, aqui Jesus deixa muito claro, né? O nosso papel é amar a todos, inclusive aqueles que a gente acredita ou cita como inimigos, ou aqueles que não nos entendem. Aqui ainda no texto a gente encontra emprestar e oferecer e dei tudo o que for necessário para o outro e que nos for possível, sem esperar nada, né? Aqui eu destaco esta passagem. Amai os vossos inimigos, façam bem e emprestai sem nada esperar. Esse é o resumo talvez para nós hoje, né? Fazer aquilo que precisamos fazer. Amar aqueles que estão ao nosso redor, sem esperar nada. Sem uma visão já deturpada de achar que eu só vou fazer isso porque eu vou ganhar alguma coisa. Eu só vou te respeitar porque você tem que me respeitar. Se você não me respeita, eu também não vou respeitar. Essa já não é uma visão necessária para nós. Nós já passamos dessa percepção de que a gente só faz aquilo que nos interessa, de que a gente só faz na base da troca, porque a lição de Jesus é outra. É amar a todos. Amar, inclusive, aqueles que a gente acha que ainda é difícil amar. Amar aqueles que estão aí na oportunidade desta atual existência ao nosso lado. É aquele companheiro de jornada na família, de jornada no nosso trabalho, no nosso grupo social, para que a gente aproveite esta oportunidade de estar ao lado destas pessoas e aprendamos, e exercitamos, e coloquemos em prática o verdadeiro amor que Jesus espera de nós. Se nosso Pai nos coloca uma caminhada de evolução à nossa frente, de que adianta a gente fugir dela? Quantas vezes, talvez, nós já não fugimos no passado e a gente ainda não resolveu os nossos problemas? Portanto, o nosso papel hoje é o de olhar para essas lições, que preza para o amor indistinto e ter um olhar tão diferente ao estilo de Jesus, para que a gente seja essas pessoas diferentes. E aí, a gente não pode se esquecer de que não somos também aqueles que não conhecem a verdade, pelo contrário. Só de estarmos numa casa espírita, a gente já tem que se reconhecer como aquele que entende um pouco mais do que a gente não entendeu anteriormente, porque somos espíritas. Se estamos aqui hoje, nós somos espíritas. E se, portanto, nós entendemos as lições que os espíritos nos deram, clareando aquilo que Jesus já deixava como lição, nós somos responsáveis pelo que a gente já sabe. Não adianta fugir. Não adianta mais a gente olhar para os ensinos de Jesus e falar assim, eu ainda não dou conta nesta vida, eu vou ter que esperar a próxima. Isso daqui não é para mim, isso aqui é para os outros que são perfeitos. Eu não vou nem me falar como espírita, porque eu não sou ainda aquilo que eu preciso ser. O nosso papel, meus irmãos, é o de reconhecer que estamos na caminhada. Perfeitos, ninguém de nós somos. Nós não temos essa perfeição em nós. Mas nós temos um diferencial, que é o olhar de espíritas que somos. Portanto, nós já sabemos algo mais, e assim devemos agir de forma diferente. E aí eu estou retomando lá no Evangelho. Ainda outros motivos têm nós, os espíritas, para sermos indulgentes com esses que nós chamamos de inimigos. Portanto, meus irmãos, além de amar, porque Jesus nos mostrou a necessidade de amar ao próximo, como a si mesmo, amar a Deus, além desse amar, Jesus nos convida nessa lição para pensarmos esse amor ligado àqueles que a gente acha que não estamos, que nós achamos que não estamos preparados para amar. O inimigo, aquele que a gente não entende, aquele que não nos entende, porque somos espíritas e compreendemos que nada que está acontecendo neste mundo é por acaso. A dificuldade de convivência com um irmão, o problema que a gente enfrenta na nossa família, na nossa casa ou no nosso trabalho, tudo tem um porquê. Nada na vida está acontecendo, porque Deus quis, ou porque foi um acidente de percurso. Não. Tudo que acontece é segundo as leis divinas. Portanto, a dificuldade também está dentro da lei divina. E aí, meus irmãos, para a gente compreender por que nós precisamos hoje amar esses inimigos, primeira lição nossa, nós temos que lembrar que a maldade não é um estado permanente. Ninguém nasceu para ser mal.
Ninguém nasceu para ser eternamente ruim. Ninguém nasceu com um momento, olha, nessa vida eu vou ser mal, na outra eu vou ser bom, depois eu vou ser mal de novo. Nada disso. Na verdade, a nossa destinação é de sermos bons. É de praticarmos e vivermos o bem. Sim. Se a gente desvirtua desse caminho de amor até chegar a Deus, nós vamos entendendo isso para a nossa necessidade como sendo algo ligado a essa maldade. Mas isso não é permanente. Isso não é eterno. Isso não vai ficar para nós. Isso é instantes, são instantes. Instantes dados pela nossa dificuldade de compreender o como amar. Vamos sair dessa maldade. Vamos sair sim desse estado de dificuldade de convivência com qualquer pessoa. Não fugindo, mas praticando e vivenciando a real lição de Jesus. Amar a todos. Vivenciar o amor do Pai, que assim nos ama e que, portanto, compreende em nós a chance de também sermos tão amorosos, tão perfeitos, quanto a vida vai nos fazer. Nós temos condições. Portanto, meus irmãos, quando nós falamos dessa necessidade de amar o inimigo, nós estamos lembrando também que nós não vamos viver no mal para sempre. Vamos caminhar e vamos sair sim, todos. Nós e aquele outro companheiro de difícil convivência. Nós e aquela pessoa que está vivendo no mundo do engano, no momento do erro, momentâneo. Tudo é momentâneo nesse momento de maldade. A morte apenas nos livra da presença material de alguém. É outro esclarecimento do Espiritismo. Não adianta a gente pensar, morreu, desencarnou e resolveu nada. Se em vida a gente está com um problema, depois dessa existência material, o problema vai permanecer. Porque não foi resolvido. Aí vai ter que ser resolvido no plano espiritual, dentro da possibilidade. Nós vamos precisar resolver isso numa próxima existência, mas resolvermos os problemas é a lei. Nós vamos resolver. Se a gente tem uma dificuldade de convivência e temos esta pessoa do nosso lado hoje, vamos tentar resolver isso agora. Porque a gente não tem consciência nem do que foi dividido, né? Deus é tão bom conosco que divide as nossas necessidades em várias reencarnações. Hoje eu estou dando conta daquilo que Deus reconhece em nós força e capacidade de superar. Não está colocando nada, nenhuma cruz em cima das nossas costas que a gente não tem condição de superar nesta vida. Portanto, o nosso papel não é para deixar para amanhã. Eu já não sei o que foi deixado para amanhã. Eu não sei o que eu adquiri para trás. E muitas vezes a gente finge que não vê nem o que a gente está adquirindo agora. Portanto, o nosso papel é de olhar para um futuro como reflexo do nosso hoje. Quais são as pessoas de difícil convivência que eu tenho na minha família? Quais são as pessoas de difícil convivência que eu tenho no meu trabalho? O que eu posso fazer? Eu preciso agravar, aumentar o problema? Eu já posso recuperar isso aí agora e sair dele? De que vai adiantar a gente ficar batendo de frente com a pessoa, discutindo, criando mais e mais problemas? Não resolve. Pelo contrário, a gente já sabe que isso só agrava e não nos livra do problema. Nem a morte física vai nos livrar do problema. Nem a distância nos livra do problema, já que somos espíritas, e reconhecemos que na capacidade do nosso pensamento, a gente vai a infinitos lugares de acordo com a nossa necessidade. Quando eu penso coisa ruim, eu estou criando na atmosfera ao meu redor essa coisa ruim. Se eu penso negativo para com uma pessoa, eu estou mandando vibrações negativas para chegar àquela pessoa, independente de onde ela esteja. E o contrário também nos vale, né? Quando a gente vibra positivamente por alguém, essa vibração positiva, esta prece, esse pedido ao alto de proteção, também alcança aquela pessoa. Tanto isso é verdade, que mesmo desencarnado, que a gente não sabe materialmente onde está, recebe as nossas vibrações, recebe os nossos pensamentos positivos, recebe as nossas preces. E nós também, né, meus irmãos? Quantos irmãos, quantos familiares já se foram, e a gente tem a certeza que dentro da possibilidade de cada um, eles também desejam o nosso bem. Eles também agem para o nosso bem. E isso é uma tranquilidade para que a gente possa pensar que o nosso papel é sempre vibrar para que esse positivo seja restabelecido na ordem do mundo, nas nossas relações. Portanto, continuando o nosso pensamento, a gente não pode deixar de lembrar que só existe maldade porque nós estamos num estágio temporário de imperfeição. Lá no Evangelho, a maldade decorre de uma imperfeição temporária.
de uma imperfeição, quer dizer, não somos perfeitos ainda, vamos chegar lá sim, a depender da nossa velocidade para que a gente seja sempre pessoas melhores, e isso vai ser algo temporário. Os momentos de dificuldade, os momentos de dores, têm um momento, têm um tanto de tempo para estar em nossas vidas. Se a gente supera, o quanto mais rápido a gente supera, melhor. Se a gente se arraiga, se prende, né? Parece que a gente cria um hábito de estar tão junto com aquele problema que você não quer nem abrir mão dele. Ah, e essa pessoa é tão difícil, mas eu não quero resolver o problema e eu continuo alimentando aquelas energias negativas, porque eu quero me vingar, porque eu quero fazer de novo, porque eu quero mostrar para ele que eu também posso. E a gente entra num ciclo, um ciclo vicioso de achar que tudo de ruim que alguém faz com a gente precisa revidar na vida. Enquanto que é o contrário, né? Nós precisamos resolver esse problema temporário da nossa maldade. E ainda no Evangelho, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o ser humano mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Olha que tranquilidade para a gente pensar, né? Assim como a criança errou, aprende, nós já adultos, seres humanos, na caminhada de evolução, reconheceremos sim, um dia. Pode ser hoje, amanhã, numa próxima encarnação. Mas eu vou reconhecer os meus próprios erros. Isso se chama justiça divina. Não é Deus sentado num trono de poder e nos julgando e mostrando os nossos erros. E agora você tem que passar por isso, a punição é assim. Se você não melhorar, você vai voltar aqui, vai ser pior. Nada disso. Na verdade, a justiça divina está em nós. Porque nós somos aqueles que nos cobramos. Não Deus. Deus não nos cobra, Jesus não nos cobra, nós nos cobramos. À medida que a gente vai caminhando nesta evolução, nós vamos percebendo que a gente errou. Sabe aquela coisinha que nós fazemos diariamente, né? A gente fala uma coisa e na hora você pensa, nossa, mas não precisava ter falado isso. Para que eu fiz isso? Eu sei que eu estou errado. Isso já é a justiça em nós, a justiça de Deus. Nós reconhecendo o nosso próprio erro. E isso não pode ficar assim, né? Nossa, eu não podia ter falado, mas falei, e agora? Agora eu vou lá conversar com a pessoa. Olha, eu errei, fiz isso. Já é além da justiça, o reconhecimento da justiça é a tentativa e mudança de ação para que a gente repare aquilo que a gente errou. Olha, eu falei, não devia, foi um erro, eu sei que te ofendeu. Não leve aquilo mais a sério, eu não penso assim, reconhecendo. E eu prometo que eu não vou fazer mais isso. Vamos tentar reparar dentro da necessidade. Isso já é um grande caminho para a nossa aprendizagem e para a nossa evolução. A gente precisa fazer isso com as pequenas coisas e, claro, com as grandes coisas. Não adianta se revoltar. São esses erros que nós, todos os dias, precisamos superar. E à medida que a gente faz isso, a gente consegue chegar na parte última aqui, né? Nós nos tornaremos bons, estaremos mais próximos de Deus, mais próximo da felicidade, do mundo do reino dos céus, num instante e outro em que não mais haverá sofrimento necessário ao nosso lado. É um caminhar. Esse é o nosso caminhar. E ainda mais, a vingança falha e tem por efeito produzir maior irritação, né, meus irmãos? Não adianta a gente querer se vingar, o outro foi mal comigo, eu serei do mesmo jeito. Porque além de não resolver o problema, ainda agravará a situação. Nós vamos produzir mais e mais problemas. Se eu brigo por causa de um livro, e aquilo vira uma discussão, e a discussão vai ficar algo para ser mais do que um dia, mais do que um tempo, a inimizade permanece, e aquilo cresce, e a irritação aumenta, e aí não é mais por causa de um livro, é por causa de uma biblioteca, é por causa de uma casa, é por causa de tantas coisas. E aquilo que podia ser resolvido, num pedido de desculpas, num silêncio na hora certa, num não revidar, não falar nada, abaixar os olhos, beber a água da paz, como o Chico já deu de exemplo, resolveria. E a gente entra numa sintonia negativa a ponto de a maldade tomar conta da nossa consciência às vezes. E o que a gente precisa, na verdade, lembrar, meus irmãos, está numa mensagem de Emmanuel chamada Tudo Passa. Tudo passa, exceto Deus. E Deus é o suficiente. Está lá na mensagem, Emmanuel quem disse. Meus irmãos, tudo vai passar. Quantas coisas já passaram nas nossas vidas. Quantos erros nós já reconhecemos ao olhar para o nosso passado e a gente percebe, sim, estamos melhorando.
Aí eu já não faço mais isso. Eu já não rio daquela piada que as pessoas contam, porque eu sei que está errado. Eu já não revido quando a pessoa fala para mim na primeira. Eu já nem corto o caminho mais daquela pessoa que às vezes antigamente eu não queria conviver. Hoje eu consigo passar por ela sem problema. Hoje, além de passar pela pessoa sem problema, eu consigo até falar um bom dia. Eu fico até esperando um sorriso daquela pessoa, porque se ela sorrir para mim, eu vou sorrir para ela. Não, hoje sou eu que vou sorrir para ela, porque se eu sorrir, eu vou me sentir melhor. E se ela vai sorrir também, não sei, eu que estou fazendo a minha parte. É a nossa mudança necessária, porque as dificuldades vão passar, os nossos problemas, e também passam as oportunidades. Na sua perfeição, Deus coloca numa coisa chamada tempo, que para nós é um tempo quase que relógio apenas, mas Deus coloca no seu tempo as oportunidades necessárias para o nosso aprendizado. E a gente vai vivendo um encadeamento de situações que se traduzem como oportunidades para sermos essas pessoas melhores. Se a gente pensar ainda nessa figura dos inimigos, a gente vai encontrar algumas falas muito comuns entre nós, Estamos falando de nós mesmos antes de falarmos dos outros, Algo como assim, o ódio vai se extinguir com o sangue, olho por olho é dente por dente, se fizer comigo eu faço também, vem que se vier eu devolvo na mesma moeda. E a gente lembra, agora fala do Evangelho, o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Meus irmãos, o problema de hoje, a tentativa de vingança de hoje, vai permanecer no além-túmulo se a gente não cortar esse problema pela raiz. Não adianta a gente fugir. Nós precisamos, na verdade, lembrar que é pela ação do bem que a gente anula todo o mal que existe ao nosso lado. Não há coração tão perverso que, mesmo sem se dar conta, não se mostre sensível ao bom proceder. O nome disso é exemplo. É o nosso exemplo que vai arrastar as multidões para um novo mundo, para um novo estágio na nossa evolução. Nós não precisamos cobrar do outro. Nós precisamos ser o exemplo. Só isso basta. Porque o exemplo, assim como nós seguimos os bons exemplos, e na hora certa vai mostrar para aquela pessoa que está agindo no erro, que o caminho dele é que está errado. Nós não precisamos acusar, nós não precisamos cobrar. Claro que há momentos que nós precisamos esclarecer, A gente não precisa comungar com o mal. Se o outro está fazendo mal e eu não concordo, olha, eu não penso assim. A gente dá licença e segue a nossa vida, Mas o nosso exemplo é a grande diferença. Se a gente não acha bom ver o outro sofrendo, se a gente não se vinga daquele político que fez ou não fez, desceu daquele jeito, se a gente não vibra negativamente para as outras pessoas, que a gente acha que está sendo maldosa com alguém ou com a gente mesmo, se a gente não se liga e acha legal ver alguém sofrendo na novela e bem feito porque ele fez aquilo com a outra personagem, se a gente não olha e não dá voz para o mal, nós já estamos marcando a nossa evolução e o caminhar para o bem. Além de não fazer o mal, nós precisamos mudar as nossas atitudes. O caminho começa nisso, Não fazer algo de errado e começar a fazer o bem na sequência. É aqui que a gente vai encontrar, Os inimigos do mundo invisível se manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações. Isso já é um agravo do problema que a gente, se não resolver aqui no plano material, a gente leva para o plano espiritual. Há no plano espiritual, sim, compromissos que a gente conquistou em outras eras. Eles nos precederam, estão no plano espiritual, e eles têm um conhecimento maior do que a gente tem hoje. Porque do plano espiritual, a matéria não está limitando o ser, então ele realmente consegue lembrar de mais coisas que a gente, na matéria, não lembra. O que isso faz? Com que espíritos que desejam ainda vingança ou mal do lado de lá, vamos dizer assim, olhem para nós, enxerguem toda uma verdade maior do que a nossa e comecem a nos cobrar. E está fazendo de bonzinho aqui, Mas eu estou vendo no íntimo do seu coração, você não é bonzinho desse tanto. E você está pagando de bonzinho agora, mas você lembra que você fez isso comigo? Pois é, agora eu não vou te dar sossego. Então, do plano espiritual, realmente há essas influenciações negativas. O que a gente pode fazer? Vibrar positivamente para que isso não aconteça, não nos atinja. Se a gente vive para o bem,
se nós cultivamos as orações no nosso lar, se a gente vibra como os bons espíritos desejam, para que eles possam se aproximar de nós, nós anulamos todo o mal que, porventura, se apareça perto da gente. É pela nossa ação, pelo bem que a gente planta, pelo cultivo dos bons pensamentos e das boas vibrações, que nós vamos impossibilitando a proximidade, a influenciação desses companheiros que da pátria espiritual ainda desejam algo de ruim conosco. Somos nós, os verdadeiros artífices, somos nós que construímos a nossa caminhada do bem, o nosso caminhar de evolução. Não os outros. Não está no outro resolver o problema que é nosso. Está em mim. O meu passo primeiro é o início de uma transformação. O que eu desejo e que eu coloco em ação na minha vida vai se acumulando a todas as boas ações que a gente vai praticando e o mundo melhora ao nosso redor. Somos nós, esses responsáveis. Se não houvesse homens maus, seres humanos ligados no mal, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Não haveria maldade no plano espiritual se não tivesse maldade, inclusive, no plano material. Porque nós é que construímos, enquanto humanidade, enquanto espíritos ligados a este mundo, é no conjunto das nossas ações que é necessário ainda a gente reconhecer esse mal para a gente mudar de ação. Então, é dada a nossa imperfeição. Ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados, fazendo aquilo que eles estão fazendo, talvez, conosco. Então, na verdade, essa maldade, esse sentimento de vingança, ele existe no mundo ainda, dada a nossa imperfeição. Se não fôssemos imperfeitos, se não fôssemos vingativos, se não gostássemos de ver o mal atingindo o outro, também não haveria necessidade de a gente sentir. E aí, meus irmãos, nós vamos lembrar ainda de Emmanuel, né? Todos nos referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. A gente fala do mal que está ao nosso redor. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favoreçamos a intromissão. A influência negativa só chega na gente se a gente abre possibilidade desse mal chegar em nós. Se nós cultivamos o hábito da prece, se nós cultivamos uma ação positiva ao nosso redor, coisas talvez simples aparentemente, mas que compõem uma impossibilidade desses espíritos ruins chegarem até nós. Como que a gente faz isso? Chega no trabalho, chega na nossa família, o sorriso está nos nossos lábios. O nosso olhar transmite coisas boas. A gente chega para cada uma das pessoas, porque a gente pode fazer isso, pega na mão, olha no olho, fala uma palavra bonita, fala um bom dia, responde um bom dia, se despede, vai com Deus, a gente se vê, fique bem. Nós mutamos nas nossas pequenas ações tudo aquilo que é necessário para a nossa grande mudança. Nada vai mudar no grande, começa nas pequenas coisas. Se a gente tem o hábito de todo dia, ao final do dia, ler uma mensagem edificante, se ao deitar a gente vibra e lembra dos bons espíritos que estão sim desejosos do nosso bem, se a gente tem o hábito de desligar aquele canal que só traz notícias ruins, só traz problemas para o nosso lar, nós vamos construindo uma vibração diferente. Se a gente anula essa discussão desnecessária no nosso trabalho, em qualquer lugar, que a gente sabe que não vai levar para a resolução, né? Que quem torce para o time A nunca vai concordar em torcer para o time B. Se a gente também está torcendo para o time A, nós não vamos querer outra visão. Então, para que discutir? Para que levar isso como se fosse uma coisa tão importante? Uma forma diferente de pensar. O que é importante é o respeito. Você pode torcer para o time A, você pode pensar desta forma. Eu penso diferente, torço diferente, mas a gente continua como irmãos. Vamos conversar, né? A gente dialoga, troca ideias. Não é proibido falar sobre, mas não precisa brigar, não precisa discutir. Não vai resolver, nem eu te convenço, nem você me convence. Mas se a gente conversar, quanta sabedoria pode sair dessa conversa, desse diálogo? O grande desastre quase sempre é a soma dos descuidos pequenos, né? O grande problema é o descuido pequeno que a gente começa a implicar coisinha pequena, né? Tira do lugar aquela coisa, começa a esconder, não conta onde está, a gente começa no pequenininho e, de repente, aquilo tudo se transforma num grande problema, né? E isso, se a gente pensar, por exemplo, em quantas
percepções que a gente já viu ou vê desses espíritos que desejam o nosso mal, como estávamos falando, nesses chamados ou momentaneamente inimigos, né? A gente dá nomes que são interessantes. Deuses infernais. Esses deuses do inferno, ou essas pessoas. Outra forma, isso aí são demônios que estão ao nosso redor. Tem o Espiritismo e dá, não, isso são maus espíritos. Meus irmãos, o problema não é o nome, o problema é o sentimento, inclusive o nosso. Porque se a gente reconhece que há esses espíritos ao nosso redor, por que a gente não dá atenção para os bons espíritos, para os nossos anjos protetores, para os mentores que estão, sim, desejosos e esperançosos de que a gente vença nessa encarnação? O que a gente precisa é mudar as nossas ações. O Espiritismo demonstra que esses demônios, esses seres, esses maus espíritos, mais não são do que almas dos outros de homens, que porventura sejam perversos no momento, que ainda se não despojaram de instintos materiais. Então, na verdade, o problema são esses seres humanos ainda ligados ao mal, ao lado perverso, aos sentimentos ruins, mas como reflexo desses instintos materiais. Ou seja, somos apegados na matéria. A gente ainda fica muito tempo ligado, preocupado puramente com o material. A roupa que a gente veste, o tanto de roupa que a gente quer ter no guarda-roupa, o tanto de sapato, né, como se nós fôssemos centopeias. Então a gente vive muito ligado com o plano material, que também começa nas pequenas coisas. Será que eu preciso desse tanto de roupa? Será que eu preciso vivenciar, comprar tanto nesse mundo? Será que eu não posso reservar um pouco desse dinheiro para comprar e ajudar algo para aquele que necessita? Será que eu não posso mudar nas minhas formas de percepção do mundo e reconhecer que realmente eu preciso trabalhar, mas que esse trabalho tem um limite, não é a única coisa e a mais importante na minha vida? Então nós começamos a perceber que o material existe e é necessário para a nossa evolução, mas ele não é o objetivo da nossa existência. Nós não estamos aqui para acumular casas, carros, roupas, belezuras da nossa casa. Não que isso tudo não tenha importância, é claro que tem, mas esse não pode ser o nosso fim, o único objetivo nosso. Esses instintos materiais, meus irmãos, eles existem e precisam ser observados. Ninguém consegue aplacá-los, diminuir esses instintos materiais, desculpa, não a matéria, né? Esses instintos materiais, senão mediante o sacrifício do ódio existente. Nós precisamos utilizar a matéria, aprender com ela, mas não podemos nos ligar a ela exclusivamente. Precisamos vivenciar o sacrifício da matéria, dos nossos instintos materiais, inclusive. Eu preciso querer aprender a perdoar. Eu preciso querer não mais revidar. E como que a gente faz isso? Primeira coisa, reconhecendo que a gente precisa, né? Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu não vou brigar. O outro pode vir com 1000 pedras na mão e eu não vou. Se ele mandar a pedra, eu vou desviar, porque também não vou esperar uma pedrada. Mas é o que eu vou fazer. Devolver, pegar a pedra, jogar, falar, manda mais. Nada disso. Se possível, eu saio do espaço. É isso que preciso fazer, porque se a gente faz isso, nós estamos, na verdade, eliminando essa vibração negativa que, porventura, ali ainda está. Isso tem um nome, chama caridade. Não puramente a caridade material, que é muito importante, e que para eliminar esse lado tão apegado ao nosso da matéria, a caridade material é necessária por nós e por aqueles que assim necessitam. Mas também precisamos compreender uma caridade para conosco, de que é compreender que nós erramos. Não que isso é uma desculpa, porque não é desculpa, mas nós erramos e passamos pelas responsabilidades frente àquilo que a gente erra. Portanto, eu preciso ter caridade para reconhecer que somente eu vou fazer a diferença para mim. Somente eu posso realmente mudar a minha vida, né? Não é só impedir esse mal, é também não é só impedi-los de praticar o mal, e sim também o de reconduzir esses irmãos nossos ao caminho do bem e contribuir para a salvação de todos. Esse que a gente acha que é o inimigo, esse que a gente acha que é um mau espírito, é momentâneo e não adianta a gente simplesmente não ligar nele, não se ligar a ele pelo mal. Nós precisamos, além de não se ligar pelo mal, ligar pelo bem. É diferente. A gente precisa bloquear o que é negativo e substituir essas relações por algo positivo. Hoje, o que eu faço para ser melhor? Não é só não aumentar o mal,
é vivenciar o bem, né? Tratar os espíritos perturbados que porventura se comuniquem no ambiente do enfermo, não à conta de verdugos, e sim na categoria de irmãos credores de assistência e piedade. Meus irmãos, aqueles ainda marcados pelo erro, pelo desejo do mal, não são nada diferente disso. Irmãos, são nossos irmãos. Então não adianta a gente querer correr deles. São irmãos credores, necessitados de assistência e de piedade. Nós também já fomos assim. Talvez sejamos até hoje, em determinados momentos da nossa vida, estejamos necessitando de assistência, de compreensão, de aceitação, de respeito, da mesma forma que os nossos propensos inimigos também. Portanto, isso nos iguala, meus irmãos. Todos nós estamos no momento atual de necessidade. Necessitamos, muitas vezes, de voltar o nosso coração para Deus e fazer aquele pedido: Pai, me ajude dentro da possibilidade, para que a gente possa rever as nossas ações. O que a gente pode fazer? Não só por nós, mas por todas as pessoas. Meus irmãos, amar os nossos inimigos faz parte de uma grande lei de solidariedade e de fraternidade universais. Nós estamos vivendo muito fortemente uma necessidade de fraternidade universal. Eu preciso vibrar para o planeta todo. Eu preciso pensar que toda a humanidade caminha numa ascendência que nos está sendo chamado a tomar as verdadeiras decisões para que a gente possa continuar nesse planeta e evoluir. Se a gente não fizer a mudança necessária, o mundo vai ter que nos separar do grande grupo, porque o mundo precisa evoluir. Então, se eu não quiser, além de o problema ser meu, eu ainda não vou ter o direito nem de estar com aquele que deseja caminhar, porque eu vou prejudicá-lo. Então, o papel nosso é de olhar para a frente, de olhar para o mundo em constante evolução. Isso passa pela solidariedade e pela fraternidade. Precisamos fazer o bem. Precisamos vivenciar esse bem. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser mau. Isso é Joana. Para a gente encerrar, eu vou repetir. O mal que me fazem não me faz mal. Não é o que o outro está fazendo comigo que me faz mal. O mal que me prejudica, que me faz mal, é o mal que eu faço. O erro meu é que faz mal para mim, porque isso me torna uma pessoa má. Meus irmãos, que Jesus esteja sempre em nossos corações.